Parabéns a todos pelo Dia do Aposentado. Saúdo das autoridades presentes nessa live e agradeço a oportunidade. Meu nome é Lucas Benevides, eu sou o diretor da AFIPEA, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do IPEA, que integra com muito orgulho o movimento Acorda Sociedade, o MAS. O MAS já nasceu com a ideia de defender os direitos do aposentado. E claro, como seu nome diz, de despertar toda a sociedade para a defesa de seus direitos. Então, com muita alegria que nós participamos desse combate desde o início. Na PEC de reforma da Previdência de 2016 e 2017, nós logramos êxito e ela não foi aprovada. Já na PEC de 2019, embora ela tenha sido aprovada, ela foi aprovada com menos maldades do que o texto original previa. Isso graças a um esforço conjunto entre parlamentares e entidades da sociedade civil, da qual fazem parte o MAS e a AFIPEA. O aposentado e pensionista tem uma importância muito grande para nós, para a nossa associação, porque 70% da nossa base é de aposentados e pensionistas. Então, quero dizer que todos podem contar conosco para a defesa todos os aposentados e pensionistas podem contar com essas duas entidades para a defesa dos seus direitos. E um abraço a todos, aproveitem seu dia. Parabéns! Olá, estou aqui hoje para cumprimentar todos nós, nossos idosos, as nossas idosas, e falar para você, hoje no Brasil, os aposentados, as pensionistas e os idosos estão vivendo mais. Hoje tem mais de 48 mil aposentados e idosos acima de 100 anos. Olha que maravilha! E nós vamos chegar lá também. Nós vamos agora, com essa luta nossa, com esse trabalho que nós estamos fazendo, nós vamos chegar aos 100 anos também, todos nós idosos e nós aposentados e pensionistas. É uma maravilha e que Deus abençoe todos nós. Um abraço a todos. Hoje, dia 24 de janeiro, é o Dia dos Aposentados. O Sinagências não poderia deixar de passar essa data em branco e vem aqui agradecer não só pela construção de diversas agências, como também pelos serviços prestados à sociedade brasileira. Aposentado, apesar do tempo difícil que vivemos, pode ter certeza, o Sinagências está contigo. Parabéns e muito obrigado por tudo que vocês fizeram por todos nós. Olá, amigas e amigos. Espero que todos estejam bem, com muita saúde. É com grande satisfação que, em nome do presidente Pedros e de toda a diretoria do Sindileges, parabenizo aos nossos colegas aposentados. Comemorar o Dia do Aposentado é necessário porque é merecido. Eu tenho a certeza que cada um de vocês carrega consigo o prazer do dever cumprido. Para nós que ainda estamos na ativa, ficou um legado de ética e competência. O Brasil hoje possui instituições democráticas, fortes e em constante aperfeiçoamento. Isso é graças ao trabalho de cada um de vocês. Eu quero aqui homenagear em especial aos colegas aposentados da Câmara, do Senado e do TCU, a quem nós representamos no Sindileges. Se temos um parlamento e um órgão de fiscalização entre os mais conceituados e respeitados do mundo, isso é graças ao suor e ao trabalho de todos aqueles que nos antecederam. E claro, como representante sindical, fica aqui em especial o meu agradecimento pelos anos de luta que tanto valorizaram e engrandeceram as nossas carreiras. Um grande abraço e um feliz Dia do Aposentado. Bom, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Papo de Aposentado. Aliás, eu queria dar a todos um feliz Dia dos Aposentados. Agradecer a você, aposentado, que é representante
que representou, né, o progresso desse país, que hoje aposentado, talvez não reconhecido por esse governo ou por outros governos, mas é o que construiu o país e merecidamente. Hoje é o seu dia. Então temos aqui a presença gratificante do cientista político Guilherme Carvalho, que é professor da faculdade também, deixa eu ler aqui, porque é Veiga, né, o Carvalho? Isso, Universidade Verde Almeida do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Carvalho, é uma satisfação ter você aqui. O prazer é meu, boa tarde a todos. Estou à disposição de vocês para conversarmos sobre o que vocês acharem adequado. Então, vou passar aí a palavra para o Robson. Robson, boa tarde, bem-vindo. Feliz dia dos aposentados. Billy e Robson, meus parceiros. E o Robson vai começar com as pautas aí. Boa tarde, Carvalho. Boa tarde, Bira. Boa tarde, Caco. Eu já vou uma pergunta boa aí para a gente começar o nosso papo. Nós estamos numa luta para um abono natalino para o BPC Luas, né? Que impacto isso vai ter no governo? Conversa um pouquinho com a gente a respeito disso aí, Carvalho. Vamos lá, boa tarde a todos novamente, é um prazer estar aqui com vocês falando desse assunto que é um dos mais importantes da pauta da sociedade brasileira. A sociedade brasileira tem alguns segmentos sociais que são indispensáveis de discutir, e os aposentados e pensionistas são um deles. Existem outros, evidentemente, mas é um segmento, uma parte indispensável e numerosa da sociedade brasileira. Em relação à sua pergunta, é uma pergunta que cabe, em primeiro lugar, a duas vertentes, a duas frentes. A primeira frente, que é a que mais se discute do ponto de vista dentro do governo, é o ambiente fiscal que tem esse impacto, né? O impacto dessa concessão, desse direito que daria-se a esse público. O governo, não é de hoje, né? Eu diria que já basicamente nas duas últimas décadas, os governos brasileiros vêm enfrentando um forte problema e até mesmo uma política de enxugamento do seu custo fiscal, ou seja, do seu custo de gastos. Vem principalmente do Plano Real para cá, né, de 95 para cá, 94, 95 para cá, essa discussão é bastante significativa. Uma das pautas para o combate ao equilíbrio econômico, segundo os pontos de vista dos analistas, é você fazer um enxugamento do Estado. Então você vai ver, dos anos 90 para cá, um constante enxugamento dessa pauta, né? Um constante movimento de redução dos custos, dos custos do governo, do Estado, município, Estado e Federação em relação aos seus gastos. E dentro dessa lógica, entra também a esse público, que é o público dos aposentados e pensionistas. Logo, eu não vejo, politicamente falando, que alguém esteja contra diretamente a essa concessão, a esse direito a esse público. Mas vejo principalmente, e aí que está a interrupção desse processo, de onde se tiraria esse custo, né? A gente sabe que sempre tem alternativas, sempre há alternativas, mas é aquela coisa do pertor curto, né, dentro da economia. Se você bota num lugar, você tira de outro lugar. A não ser que haja um aumento muito significativo da pauta e da atividade econômica com o recebimento do governo de dinheiro, de dinheiro voltado, né, vindo dos impostos. Como a gente está passando por um momento de redução da captação do governo, qualquer estado, município ou a federação irão muito, mas muito questionar qualquer tipo de avanço. Visto que, senhoras e senhores que estão nos assistindo, prestem atenção, o fim da concessão que foi dada até dezembro do ano passado, que foi a questão da chamada ajuda emergencial. Qualquer analista econômico básico veria que foi muito abrupto essa finalização dessa ajuda, foi muito rápida. O governo alegando que não há mais capital, que ele entraria em insolvência, digamos assim. Logo, qualquer concessão nesse sentido aumentará um custo que está vindo de uma redução de captação de impostos. Logo, ele entra numa pauta política muito negativa, mas não há a menor dúvida que ela é necessária, sobretudo porque a gente sabe
houve uma redução da atividade econômica e os aposentados e pensionistas também sofreram essa pauta. Logo, esse dinheiro entraria muito bem. Mas a pergunta, aí eu não estou concordando nem discordando, volto a dizer, a minha opinião pessoal é que ela é necessária. Mas do ponto de vista fiscal, onde se tiraria esse dinheiro num país onde você tem um problema muito sério de captação, né? Se nós tivéssemos uma curva de captação de dinheiro ascendente, a gente poderia discutir lá no futuro de onde se tiraria esse dinheiro, essa grana. Mas não é o caso. A gente está numa curva descendente onde o governo está percebendo ou tentando verificar aonde tirará. E aí só tem uma saída, que é aumentar impostos. Há uma forte discussão no Brasil, devemos ou não devemos taxar as grandes fortunas, essa é uma outra grande discussão. Nós devemos dar ou retirar determinadas concessões a determinados setores. Ou seja, aí entra a discussão política, que eu acho que é a grande questão. Primeiro temos que aumentar a captação, o que não está acontecendo, e acho que o ano de 2021 não será, infelizmente, um bom ano, porque a gente ainda está impactado pela pandemia. A pandemia ainda não está solúvel. A vacinação, como nós sabemos, levará tempo. Né? Tomara, a gente torce para que lá para agosto, setembro, a gente tenha aí 70% da população vacinada. Eu acho que a gente vai ter menos do que isso, não porque eu gostaria que isso acontecesse, mas porque eu vejo a logística da distribuição de vacina no Brasil ruim. Né? Eu vejo o processo de construção disso ruim. Então, nós teremos um ano de 2021 muito ruim de captação. E aí o governo vai ter que questionar de onde eu tiraria esse dinheiro para colocar esse ponto. Essa é a grande discussão, não é saber se ela é ou não é adequada. Ela é adequada, ela é pertinente, ela é necessária para sanar a qualidade de vida desse povo. Mas a pergunta que fica, da onde virá essa captação? Da onde virá esse dinheiro para pagar esse direito concedido? Essa é a grande discussão, acho que esse é o ponto que a gente pode trazer aqui para a nossa pauta de discussão. Professor Carvalho, eu queria aproveitar aqui, nós acabamos de ter uma live com o presidente do INSS, o Rolim, não sei se você assistiu. Assisti o final. Então, ele novamente deixou no ar sobre o adiantamento do 13º salário. Como é que o senhor interpreta isso no cenário político? Vamos lá. Do ponto de vista... É aquela coisa, quando a gente analisa política e economia, no mínimo há sempre dois lados opostos sendo colocados numa mesma discussão. Eu acabei de falar nesse nosso primeiro ponto. O adiantamento do 13º salário é um adiantamento. Ele vai trazer para o momento atual uma solução para que aquele processo seja resolvido naquele momento. Mas a economia, sobretudo para quem tem um salário pequeno, para quem não tem poupança significativa, ele melhora agora, mas lá na frente, se não houver uma solução para esse problema, é o cobertor curto. Você vai ter lá, no final do ano, problemas. Foi o que aconteceu no ano passado. Houve o adiantamento do 13º, se eu não me engano, para junho, me perdoe se eu não tenho essa data adequada, mas foi para meados do ano que os aposentados receberam o adiantamento. Abril e maio. Isso, perdão, exatamente, obrigado. Obrigado pela lembrança. Houve um adiantamento desse processo, melhorou ali. Mas o que aconteceu no final do ano? Esse mesmo público ficou sem capital para fazer, por exemplo, uma melhor ceia. As compras nos supermercados ficaram menores. Por quê? Porque havia menos capital. Soluciona um problema imediato, mas leva o problema para o futuro. É o cobertor curto, volto a dizer. Logo, ele traz de novo o mesmo problema do ano passado. Melhora a situação atual na economia, traz um conforto para esse cidadão, para essa família, mas dificulta lá na frente. O que o governo, ao pensar nisso, está falando? Nós estamos adiando essa ação, dizendo, lá no final do ano, nós teremos concessões melhores para dar, a economia vai circular melhor. Volto a dizer, é uma perspectiva talvez um pouco negativa minha. Vejo o ano de 2021 com um crescimento econômico ainda insuficiente para o que a gente precisa. Vejo 2022 com um ano melhor, mas esse ano ainda será pautado e consignado a partir dos problemas da pandemia, visto que a vacinação, para ser de forma adequada, ou seja, 70% da população vacinada, só ocorrerá, na melhor das condições, lá para setembro. Ou seja, de setembro até dezembro, é um trimestre só para você ter uma recuperação desse dinheiro que foi captado. Logo, é um adiamento do problema.
né? É um adiamento do problema. Soluciona agora e deixa lá na frente futuro. Para os economistas, e aí eu posso dizer como um deles, uma das soluções para você resolver o problema econômico é você atuar pontualmente. Então, desse ponto de vista, adiantar o 13º é uma boa solução. Mas se nós pensarmos no curto, médio prazo, e não houver captação desse dinheiro, nós teremos uma vida pior, né? Teremos uma compra menor, uma economia menor, no momento em que esse trabalhador, esse aposentado, receberia esse dinheiro. Logo, é o velho problema dos dois lados. A gente tem que analisar friamente. Nenhuma solução política econômica, de economia política, ela tem uma ação totalmente ideal. Ela sempre tem repercussões negativas. E essa do 13º é uma delas. É uma decisão política que o governo vai fazer. Eu vejo, né, eu não tenho bola de cristal, mas se nós pegarmos o panorama atual, nós teremos provavelmente o mesmo problema que tivemos no ano passado. Essa é a minha posição. Mira. Boa tarde, professor. Saúde Boa tarde a todos os aposentados dessa nação, com todos os seus sofrimentos e como bons brasileiros sempre vamos achar uma saída, uma solução. Professor, pandemia versus economia, o senhor já falou. É difícil, esse ano provavelmente não se recupera. Qual a sua visão, o governo resolvendo, tá, dar esse 13º que a gente está batalhando aí para o BPC? Como o senhor já falou que a curto prazo resolveria, a longo prazo não resolveria. Mas você, em contrapartida, professor, tem pessoas com muitas necessidades imediatas. Qual é a sua visão desse caso? Vamos lá. Pegando de novo o que eu já falei, né, anteriormente. Vamos pegar não só a questão dos aposentados, vamos pegar a população como um todo, né? Vamos colocar todo mundo no mesmo balaio e vamos ver que aí estamos todos, né, numa situação lamentavelmente ruim, em decorrência principalmente do processo pandêmico. Se nós olharmos a economia como algo que tem que ser imediatamente, ou seja, a gente tem que botar comida no prato do cidadão, a gente tem que sanar as necessidades básicas, qualquer atitude que sane ou que melhore ou que diminua os sofrimentos de forma imediata, ela é adequada, ela é correta, né? Ela é pertinente. Portanto, ela tem sentido, né? Ela tem que ser feita. Por isso que quando a gente começou a conversar, na primeira pergunta, eu disse, vejo que a ausência do auxílio emergencial foi muito cedo. Eu acho que o governo poderia ter feito um processo para pelo menos mais 3 meses. Mas, enfim, eles tomaram a decisão dizendo que não havia mais condições, que a situação fiscal era muito grave. Então, vejo isso como ruim. Da mesma forma, o BPC e o 13º entram nessa mesma conta, nesse mesmo procedimento. Se há ali uma necessidade emergente de que haja a necessidade da construção de um capital, e o único setor da sociedade brasileira hoje que tem condições de fazer essa distribuição, mesmo com dificuldade, são os governos, e principalmente o governo federal, visto que os municípios, na maioria dos casos, os estados, estão em dificuldades maiores. Então, o governo federal é aquele que pode fazer essa distribuição, até porque tem uma rede para isso, tem uma forma para isso, tem mecanismos para isso. Dessa maneira, vejo, opinando, há uma necessidade emergente, sim, de se colocar esse capital, seja através do auxílio emergencial, seja do adiantamento do 13º, seja essa concessão do VPC, principalmente para aqueles que estão mais em condições de pobreza mais fortes. E sabemos, eu sou um sujeito que estou sempre olhando, eu sou um analista social, então a gente tem que estar sempre olhando as estatísticas que são apresentadas pelos institutos de análise. E o que a gente tem visto é um aumento preocupante da miséria no nosso país. E quando a gente fala de aumento de miséria, vou usar essa expressão complicada, ou seja, pessoas vivendo com menos de R$ 5 por dia
que é um valor ridículo, né, um valor irrisório, é necessário planos emergenciais, por mais caros que eles venham a custar, para que você sane essa situação. Você vai ver a história, você vai verificar a história de crises, e aí eu trago para vocês, meus amigos, as crises que ocorreram, principalmente duas crises fundamentais. Uma foi a crise de 1929, né, há quase 100 anos atrás, que atingiu o nosso país, mas foi muito concentrado nos Estados Unidos. A crise advinda da Segunda Guerra Mundial e a crise do petróleo que veio lá nos anos 70. Foram três grandes crises que ocorreram no século passado. E agora, no século XX, a crise de 2008. A gente vai verificar que foi necessário, para reduzir os danos, ações de gastos mais elevados. Desta forma, respondendo a tua pergunta, sim, temos, através do governo, que fazer esse esforço, tendo uma preocupação menor com esse médio e longo prazo. Visto que a gente vê que, ao longo da história, mesmo em dificuldade, as economias tendem a crescer. E o Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos, e nós temos muitos, é uma sociedade, é uma economia que tem uma capacidade de crescimento significativa. Nós temos uma economia que pode crescer a partir do momento que fizermos algumas reformas que sejam necessárias para isso. Aí a gente discute que reformas são essas. Mas, sim, são absolutamente necessárias ações para reduzir a pobreza e os danos de miserabilidade que a sociedade brasileira está passando em decorrência de problemas que ocorrem, que no caso aqui é a pandemia. Professor, eu sei que o senhor tem, desculpa, Bira, o senhor tem aí um horário restrito, eu queria que o senhor me avisasse a hora que o senhor precisar sair. Perfeito, perfeitamente. Pode fazer a pergunta, Bira. A sua visão, visto que se fala em miserabilidade, né? E a gente tem dois representantes agora que vão dar o rumo político ao nosso país, e aí vão entrar as questões sociais, Sim. e eles não têm essa visão do que é ser pobre, do que é precisar. Qual a sua visão do menos pior? Bom, você está falando aí de duas situações, quer dizer, você está falando de um processo eleitoral que aconteceu com o governo atual e o governo passado, seria isso que o senhor está dizendo? Seria essa a questão ou um movimento que tem isso? Para explicar quem a gente está falando, para ficar claro para o nosso Abre o microfone, Bira. Desculpa, vou esclarecer. Nós temos uma eleição na Câmara agora, na virada do mês, sim, perfeito. Sim. Que dá o rumo político do país. Né? Quem é miserável, quem é rico. Nós estamos tirando alguém que representa o capital financeiro e que quer botar o seu representante. E, por sua vez, circulam boatos, ninguém pode provar, que o governo quer botar um representante. Né? Então, assim, a sua visão desses dois, qual o menos pior para os projetos sociais? Vamos lá. O que eu vejo ali nesses dois candidatos, analisando o histórico dos dois candidatos, tanto Arthur Lira quanto Baleia Rossi, né? São os dois candidatos. Arthur Lira, teoricamente, mais ligado ao governo do presidente Bolsonaro, né? Em tese, ele está mais colocado, e Baleia Rossi, mais ligado ao grupo de Rodrigo Maia, e ligado também ao governador de São Paulo, João Dória, que são grupos que estão disputando a hegemonia da política brasileira. São os dois grupos mais fortes hoje que estão disputando. Primeiro, João Dória governa São Paulo, o maior estado da nação, representa aí 40% do PIB nacional, é um peso gigantesco, e Bolsonaro, o restante, inclusive São Paulo, também com uma representatividade muito grande. Como é que eu vejo isso, meu amigo? Eu vejo, na pauta econômica, aí vou falar na pauta econômica, vejo, por exemplo, o grupo de João Dória e o grupo de Bolsonaro, sobretudo capitaneado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, eles com uma pauta muito parecida. Se eu tivesse uma bola aqui, um exercício de futurologia, visse João Dória na presidência da República, veria João Dória tendo a mesma política que Paulo Guedes. Isso do ponto de vista econômico, é a minha análise.
Não vejo eles antagônicos do ponto de vista econômico. Vejo-os em distinções na pauta cultural e social. Aí vejo. Mas como a gente está falando de grana, de dinheiro, não vejo, do ponto de vista até mesmo do centro político que esses dois candidatos trabalham, grandes diferenças. Vejo eles semelhantes. Vejo eles distintos na briga eleitoral. Mas do ponto de vista ideológico e econômico, o grupo de João Dória e de Rodrigo Maia e o grupo que Bolsonaro tem com Paulo Guedes, porque o Bolsonaro tem vários grupos atrás dele, mas o grupo econômico que comanda a política econômica é Paulo Guedes, que é um sujeito que tem semelhanças de pensamento parecidas com a carga que João Dória e Rodrigo Maia apresentam. Vejo ali semelhanças nesse sentido. Vejo que vai se pautar muito a discussão, caso ganhe Arthur Lira ou caso ganhe Baleia Rossi, vejo a pauta econômica não muito modificada. Por quê? Porque o centro do Congresso Nacional, a estrutura do Congresso Nacional, é montada por um grupo de pessoas que é centralizado, não há uma variação de pessoas. E na política, né, se trabalha, na política democrática, se trabalha com duas vertentes. A vertente número 1 é a negociação, ou barganha. E a vertente número 2 é como as pessoas que fazem a política pensam. Então vejo o Congresso brasileiro não muito diferente. Na pauta econômica, tanto Arthur Lira quanto Baleia Rossi irão, no meu entender, fazer uma pauta econômica, que é o que a gente está discutindo aqui, uma pauta econômica com semelhanças significativas. É só vocês lembrarem, queridos, a gente está falando aqui de uma pauta muito interessante que ocorreu em 2019, que foi talvez a maior mudança do governo Bolsonaro até agora. Em 2019, já vai fazer quase 2 anos, nós tivemos a aprovação da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não era uma pauta do governo Bolsonaro, é uma pauta anterior, que veio do governo Temer, que já era discutido, inclusive, no governo do PT. Era discutido no governo do PT. Foi aprovado não porque Bolsonaro e Guedes queriam um determinado patamar, é porque era uma pauta da maioria da Câmara, da força que a Câmara trazia, daquela Câmara que foi eleita no final de 2018 e assumiu em 2019. Que é a mesma Câmara que vai estar decidindo nesses próximos 2 anos até 2022, quando assumirá uma outra carga. Então, não vejo, a princípio, grandes diferenças entre eles. Até porque, mesmo que eles tivessem significativas diferenças, o centro da Câmara, Legislativa brasileira não modificou. Ela tem em torno de 300 deputados que pensam de uma maneira relativamente semelhante. E a pauta econômica ali discutida é uma pauta que não faz muita diferença para A ou para B. Eles atuariam de uma determinada forma. Isso pode ser revisto também quando a gente vai ver os 4 governos, 3,5, digamos assim, os 3 governos e meios do PT. 2 governos Lula, um inteiro da Dilma e meio da Dilma, né? O último da Dilma nem vou falar porque ela não teve condições de fazer nada, né? Ela foi empinchada, não houve ali nenhuma negociação, houve uma quebra com o Congresso, mas nós tivemos 3 governos do PT, e o PT, como nós sabemos, é um partido de esquerda, é um partido que tinha. E houve a necessidade ali de uma negociação muito forte. A partir do momento que um presidente da Câmara, que foi Eduardo Cunha, assumiu logo no início do governo Dilma, ele quebrou com essa lógica e derrubou Dilma. Então, não vejo, queridos amigos e colegas, uma diferença significativa entre eles. Vejo, sim, a necessidade, e aí eu posso dizer para você a questão da barganha, o Congresso Nacional, ele se mexe, ele pensa as estruturas políticas a partir de pressões. Se ele é pressionado pelos setores da sociedade que querem mudanças, aí ele começa a refletir e acelerar determinados processos. Caso contrário, ele vai seguir a pauta interna das suas decisões.
que é analisar o que esses deputados e senadores pensam. E eles pensam de uma maneira muito parecida, independentemente da questão. Ali é negociação de cargos, é negociação quem vai ganhar quem. Vejo uma semelhança ideológica muito forte entre eles. Esse é meu posicionamento. Vou passar a palavra ao Robson para fazer a última. Desculpa, Bira, pode falar. Professor, o senhor enxerga alguma surpresa de última hora nessa eleição? Não vejo uma surpresa, não. Há uma tendência, a gente tem que acompanhar os números. Há uma tendência, eu vou dizer por que há essa tendência, né? Vou dar a explicação para os nossos espectadores do que acontece. Há uma forte tendência de Arthur Lira vencer. Há uma forte tendência. Não vai ser uma vitória tranquila, mas ele vencerá, provavelmente. Por que ele vencerá? Né? Os deputados, eles pensam a curto prazo. Sobretudo aqueles deputados que formam a maioria do Congresso. E hoje, quem pode barganhar melhor no Brasil? É o governo federal. O governo federal tem a verba, ele tem o dinheiro, ele tem o capital. Então, o deputado, aquele que está interessado em ter benefícios, porque ele tem um público a atingir, ele tem um eleitorado a atingir, então quanto mais ele tiver vantagens, barganha, olha a questão da política da barganha, infelizmente a barganha é um elemento central da política, não é que eu goste disso, mas isso vem lá desde o início do processo político, quando fizemos os estados. Esses deputados veem em Arthur Lira, que tem uma ligação mais forte com o Congresso, né? Uma ligação mais significativa, vem em Arthur Lira um ganho imediato mais forte. Então, tendem a ter com Arthur Lira mais vantagens do que desvantagens. Aqueles que não votarão em Arthur Lira, votarão em Baleia Rossi, que estão ligados ao grupo de Rodrigo Maia, ao grupo de João Dória, já estão pensando nas eleições de 2022, que é uma eleição que vai ser, como nós sabemos, profundamente disputada. E ali, a gente tem que lembrar aos nossos espectadores, Bolsonaro e Dória disputam o mesmo eleitorado. Eles são um eleitorado de centro-direita, né? Eles disputam o mesmo eleitorado. Então, na verdade, ali está uma questão eleitoral de quem vai assumir o governo em 2022. Mas o governo está agora, 2021 e 2022. A gente tem ainda 2 anos de governo Bolsonaro, no mínimo. Lembrando que Bolsonaro pode se reeleger. Mas tem no mínimo 2 anos. Então, os deputados já estão pensando nos ganhos que terão com cargos, com concessões, com verbas, que o presidente da Câmara, tendo ligação com o governo, terá mais facilidade para desenvolver. Por isso, não é uma questão ideológica, é uma questão pragmática, é uma questão de curto, médio prazo. Há uma tendência, repito, pode mudar, até porque as barganhas estão sendo feitas, a eleição é agora no início de fevereiro, as negociações estão sendo feitas, mas hoje Arthur Lira leva a vantagem porque ele tem mais cartas na manga, mais cargos para fornecer para os seus possíveis aliados. Mas se Baleia Rossi e o grupo de Maia e de Dória conseguir uma concessão, uma promessa diferente, não será uma surpresa, repito, não será uma surpresa que Baleia Rossi vença. Apertado. Mas mesmo assim que Baleia Rossi vença, né, ele não poderá fazer tantas mudanças. Por quê? Porque você tem ali um centro dentro do Congresso que não modifica situações significativas. Ele tem uma concessão, ele tem um grupo de empresários, um grupo de pensadores que não é tão diferente. Mas, repito, para dar uma resposta, há uma tendência de Arthur Lira vencer. Tendência. Eu vou passar a pergunta final aqui, para já estar chegando o horário do senhor, não quero atrapalhar. Sim, senhor. O Robson Perfeito. fazer para o senhor aí. Robson. Uma das coisas que você falou a respeito da disputa eleitoral de 2022 com Dória e com o atual presidente Bolsonaro. Qual é o peso do aposentado nessa eleição? Por quê? Porque os aposentados não teve nada de benefício durante essa pandemia e não está tendo. O aumento a antecipação do 13º não é um benefício, é um direito do aposentado. E qual é o peso do aposentado nessa eleição? O que pode acarretar na vitória ou na derrota do presidente?
Vamos lá. O grupo, o segmento, vou usar porque é uma palavra bem, o segmento, que é muita gente, é um grupo muito diversificado, o segmento de aposentados e pensionistas é um segmento extremamente significativo. Ele está aí na casa, né, de 40 a 50 milhões de cidadãos. Né? É uma casa numérica muito significativa. Agora, há vários pesos que devem ser colocados aí nesse processo. O público dos aposentados e pensionistas isso não é uma crítica, tá bom? Isso é apenas uma constatação. É um público mais conservador. É um público que tende a ser mais conservador. Isso não é uma verdade repleta, mas é uma tendência analisada por pesquisas de comportamento eleitoral. E aí, isso vai ser pautado, meu caro, a partir, sim, sempre da atividade econômica. Se a atividade econômica tiver em queda próximo às eleições, o governo Bolsonaro terá prejuízo em relação a isso. Sabemos, historicamente, isso está dentro das ciências políticas, que a pauta econômica, a preocupação econômica é o principal elemento para a condução do voto. E o aposentado não fugirá a essa regra. Acho que o ano de 2021 será muito ruim, como já disse para vocês no início da nossa live, mas 2022, que é o ano em que as decisões serão feitas, o governo Bolsonaro concederá, isso é comum nas eleições, maiores benefícios para os públicos. E ele não esquecerá dos aposentados e pensionistas. Essa live está sendo gravada, vocês podem me cobrar isso depois, correto? Vocês podem me cobrar isso depois. Mas eu já tenho 50 anos, meus amigos, já acompanho a eleição já desde os anos 80. Desde a redemocratização do Brasil, eu acompanho a eleição. Então, eu não estou falando a esmo, eu estou falando dentro de uma perspectiva de como a política se dá. Em ano eleitoral, o governo Bolsonaro abrirá os seus cofres e concederá a esses aposentados benefícios. Não me pergunte quais, perdoe-me não poder, mas eu garanto a vocês que haverá. E eles não serão esquecidos, porque, como eu disse, é uma vertente, é um número significativo para o perfil eleitoral. Então, se você tiver ali esse benefício, isso for percebido pelo aposentado, isso vai ser feito. Vou lembrar a vocês são pessoas experientes, têm uma memória também privilegiada. Vamos lembrar a passagem do governo Fernando Henrique para o governo Lula, que foi em 2002. Lembram? Em 2002, vocês devem se lembrar, talvez vocês ainda não eram aposentados, mas os meus pais ainda eram vivos. Os meus pais eram vivos e eu via a situação deles como aposentado. Eu era bem mais jovem, mas meu pai era aposentado e sabia a situação. Durante os 8 anos do governo Fernando Henrique, foram 8 anos sem aumentos efetivos. E isso trouxe um sofrimento muito grande para os aposentados. E esse aposentado... A primeira desindexação do salário, né, dos aposentados. Exatamente. Eu me lembro que meu pai era aposentado e eu lembrava disso. A revolta dele, a dificuldade que ele teve, ele já era aposentado há muitos anos e vi isso. Isso na eleição de 2002 foi lembrado pelo eleitor que não votou em José Serra, que era o candidato de Fernando Henrique. E votou em Lula, que tinha lá as suas promessas, se cumpriu ou não, são outros 500, mas tinha uma promessa e uma pauta diferente. E isso terá a mesma situação em 2020 e 2022. O aposentado vai botar na balança, vai verificar se ele teve benefícios ou não, verá o benefício que ele vai receber de Bolsonaro em 2022 e vai fazer o seu voto. Né? E vai comparar com aqueles que estão ali. A gente vai botar ali pelo menos mais 2 candidatos. O próprio Bolsonaro, que no meu entender já está no segundo turno, é muito difícil ele não estar no segundo turno, e mais 2 candidatos. A possibilidade de ter Huck ou Dória, né, essa dupla aí, Luciano Huck e João Dória, não sabemos muito bem, e um candidato indicado pela esquerda, muito provavelmente pelo Partido dos Trabalhadores. Né? Nós teremos esses 4 cenários. Vejo Bolsonaro já consolidado no segundo turno, disputando com algum desses 2. É muito provável que ele vai disputar com um candidato da esquerda, porque Dória e Bolsonaro disputam o mesmo eleitorado.
Né? Eles disputam o mesmo eleitorado. Então, a tendência é Bolsonaro e um candidato de esquerda. Seria Ciro Gomes, desculpa, professor. Pode ser. O Ciro é uma dessas possibilidades. O Ciro é um candidato de esquerda, correto? É um candidato do espectro de esquerda. Professor, Bolsonaro, segundo tudo... Diga, querido. Para esse público que nos vê, a motivação para esse povo e mobilização. Seu recado. Meu recado, muito importante. Primeiro, avaliem a situação de vocês. Né? Avaliem o quanto vocês estão infelizes e incapazes com o que vocês estão recebendo. Bom, acho que a maioria pensa dessa forma. A única alternativa que nós temos dentro de um Estado democrático de direito é a manifestação. É o direito democrático à manifestação. É o direito organizado e não violento, repito, e não violento de manifestação. A única forma do Congresso Nacional se mobilizar para pautas favoráveis ao público é, indubitavelmente, a mobilização de determinadas pautas. Se os aposentados tiverem, tanto os aposentados públicos quanto os privados, tiverem pautas fechadas e mobilizações políticas organizadas, não necessariamente partidárias, mas pressionando o Congresso Nacional, há democraticamente maior probabilidade das pautas serem aprovadas. Caso contrário, os congressistas e o Congresso e o Poder Executivo não se modificarão, não se mexerão. A única forma é isso. Organizem-se, repito, de forma central e não violenta e pressionem, porque aí a probabilidade de soluções políticas saírem são maiores. Não queiram situações absurdas, até porque a pauta econômica é grave no Brasil, mas concessões benéficas podem sair. E a única forma é pressionando, se organizando. E eu tenho visto o trabalho do Felipe Brito, né, que eu já vim falando com ele há algum tempo, são organizações, através das redes sociais, que pautam e organizam melhor a situação. Dessa forma, a gente tem a probabilidade, principalmente no próximo governo, seja Bolsonaro ou não, né? A gente não pode saber, não temos bola de cristal, seja Bolsonaro ou alguém que não seja Bolsonaro, de termos as nossas pautas significativas. E 50 milhões de brasileiros, num universo aí de 210 milhões, é gente para caramba. Desculpa a expressão, usando uma expressão, é gente para caramba. Não tem como não conduzir essa organização. Por isso, se vocês estiverem organizados politicamente e com pautas centralizadas e pressionando de forma viesada, podem ter certeza que, em algum momento, seja ainda nesse governo ou principalmente no próximo, as condições vão acontecer. Por quê? Porque nós temos ali uma lógica a ser apontada. Por quê? Porque a barganha política, senhores, a barganha política é o que interessa para o político. O político ele tem que estar sempre prestando contas para a opinião pública. Ele depende da opinião pública. Ele não vira as costas. O Bolsonaro está virando as costas para a opinião pública. Não está, não. Bolsonaro nunca virou. Ele fala muita coisa, mas na hora de agir, ele está sempre olhando para a opinião pública. Preste atenção. Né? As críticas que podemos fazer ao governo, ele fala muito, ele fala até demais, desculpe a minha opinião, fala muito, fala além do que ele deveria falar. Mas na hora de praticar, que é fazer a política, está ele lá negociando com os seus pares. Vide, senhoras e senhores, o que aconteceu, o governo Bolsonaro sentiu agora o que aconteceu em Manaus. Todos nós, Manaus foi uma coisa muito séria, foi muito séria. O que aconteceu lá foi... Imaginem, senhores, imaginem as pessoas morrendo sem oxigênio. Claro que a gente não viu isso. Mas a gente imaginar o cidadão, e aí são cidadãos idosos, provavelmente, morrendo sem oxigênio. E isso pegou na opinião pública e o governo Bolsonaro sentiu. O que ele começou a fazer? Ele começou a tomar atitudes. Por quê? Porque houve pressão nesse sentido. Para todas as pautas sociais e políticas, esse é o movimento.
É a única forma. E, claro, não violenta, sem acusações, respeitando o outro. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, ninguém é superior a ninguém, somos todos cidadãos, somos todos com interesses particulares, e por isso a pressão tem que ser feita de forma organizada e não violenta, tanto física, quanto moral, quanto na palavra. Eu acho que esse é o recado que tem que passar para os nossos ouvintes. Ou seja, o que eu sempre venho dizendo, né? O que falta realmente na nossa categoria é união, que o aposentado não sabe a força que tem. Como o senhor mesmo disse, nós somos mais de 30 milhões aí. Bom, professor, eu quero agradecer muito a sua presença e pedir permissão ao senhor, se o Felipe pode me passar seu contato para a gente poder tentar convidar o senhor. Aliás, está feito o convite, né? Para um papo de aposentado com a gente, num horário à sua disposição melhor, que tenha mais livre, não seja tão corrido assim. Claro, a gente agradece muito a sua presença. Pode falar, professor. Não, perfeito. Eu permito imediatamente. Né? Eu estou sempre atendendo a grupos como vocês, atendo o Felipe, atendo outros grupos também de outras categorias, né, de outros segmentos da sociedade. Eu sou professor, então falo com professores, falo com segmentos do setor público, falo com setores da educação, que é a área onde eu trabalho. Estou inteiramente disponível e permito o meu contato para conversar quando vocês puderem. Eu tendo espaço, eu dificilmente nego uma conversa com canais sérios como o de vocês. E só queria deixar para vocês, enfim, fazer aqui o meu merchan, digamos assim. Quem tiver interesse no Instagram, né, tem o meu Instagram lá, Canal do Carvalhido, também tem no Twitter, @Carvalhido. Eu estou sempre falando sobre determinadas coisas, principalmente de economia, de política e de cultura, que são as áreas que eu mais gosto de fazer. E fico, voltando a dizer, à disposição de vocês para outros papos e outras conversas sobre os mais diversos assuntos. Foi um tremendo prazer. O Felipe já colocou aqui embaixo, eu pedi para ele colocar agora. Vai estar no rodapé aí os endereços do professor Carvalhito. Professor, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Foi um papo. Felicidade para vocês. Eu gostei muito. Eu queria lembrar só o pessoal que aqui nós temos no canto direito um QR Code embaixo aqui uma conta bancária. O que é isso, pessoal? É para doações de quem tiver interesse em ajudar a NADIPS, que está promovendo um movimento agora em fevereiro dos aposentados em Brasília. Tá? Então vai ser para colocar todos. Canto esquerdo deles. Canto esquerdo deles. Aqui, né? Me pegou todo aqui, espelhado isso aqui, me pegou todo, é aqui em cima. O Felipe está botando. Então, professor, fique à vontade com os seus compromissos, agradeço muito a presença. Obrigado. Foi proveitoso demais. Um grande abraço. Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, felicidades a todos. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Fala, Brito. Fala, turma. Como é que tá aí? Que live, hein? Pô, parabéns, cara. Pô, o Carvalhido é inteligentíssimo, né, cara? Cara estudado. Eu brinco que ele é jogador caro, porque ele é cotado lá aqui no Rio de Janeiro para SBT, Globo, Record, tá sempre, pelo menos 2 vezes na semana lá no SBT. Então é uma honra, né? Ter um cara. Tu me passa o contato dele lá no WhatsApp, viu? Tanto gabarito, né? Como o Carvalhido, cara. Então é um prazer tê-lo aqui conosco, né, gente? E tá passando aí também o Banco do Brasil, é a agência 2863, né? Conta corrente 427229-X, para fazer qualquer doação, qualquer valor lá, para ajudar a instituição, a NADIPS, né? Com essa nova luta, né? Começou 2021, passa muito rápido, gente. Que é isso? Já estamos entrando quase em fevereiro já, e a luta continua. E precisamos lá mandar recurso para a NADIPS. Quem puder fazer uma doação aí, segue a conta do Banco do Brasil. Também o QR Code aqui, é só apontar, aí você faz através do Pix. Não é isso? Muito bem. Bom, pessoal, eu vou me despedindo aqui, porque eu tenho um compromisso aqui também, agora 1h30, já são 1h10. E vou deixar a palavra com o Brito e com o Robson para se despedir. Brito, muito obrigado pela oportunidade, nós agradecemos muito de estar presentes, serem convidados para essa mega live dos aposentados. Eu queria deixar aqui
o meu abraço a todo aposentado e lembrar sempre a vocês, unidos nós somos muito mais fortes. Como diz o Bira, né? Unidos somos muito mais fortes. E vocês não sabem o poder que vocês têm. O professor mesmo falou aí, né? Unidos, sem faltar respeito, estando nas redes sociais, cobrando os políticos, estando mobilizados sempre, nós venceremos qualquer batalha. Tá bom, gente? Muito obrigado a todos pela presença. Vitor, muito obrigado de coração aí. Tá bom? Eu deixo a palavra aí com o Robson, depois o Bira se despede. Grande abraço, eu tô indo. Fiquem com Deus. E esse foi o Papo de Aposentado, cara. Aqui no. Isso aí. Não podia faltar vocês aqui. Parabéns Faltou o professor Walter, que infelizmente não conseguiu entrar, mas quarta-feira, agora, próxima quarta-feira, às 19 horas, teremos o professor Walter no Papo de Aposentado. Toda semana, na quarta-feira, o professor Walter no Papo de Aposentado. Vai estar respondendo aí sobre o BPC Loas de novo. Aliás, PEC dos pensionistas na próxima quarta-feira. Tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. E nós temos uma outra live seguida, né, Felipe? É isso aí. Um abraço, fica com Deus aí, Bira. Abraço, Bira. Obrigado. Fica com Deus. Papo de Aposentado, Canal Brasil Novo com Caco Siqueira. Show de bola. E com o Bira e com o Robson. É isso aí. Tamo junto. Tchau, tchau, gente. Somos gratos pelo espaço. Acho que foi uma brilhante live. O professor sabe muito. E deixou para todos nós uma palavra na qual todos os canais batem todos os dias. União, pressão, respeito. Fica a dica, pessoal. Vamos lá, vamos para a luta. Somente juntos somos mais fortes. Felipe Brito, Sandro, Milton, sozinhos não são nada. Vamos lá. Então, assim, eles nos representam. Mas eles precisam de um alicerce. Quem é esse alicerce? Todo aposentado. Esse é o pensionistas. Tá? BPC Loas também. Isso são pessoas que têm que vir para a luta. Olha aí. Vamos lá. Juntos somos mais fortes. Vidas idosas importam. Com certeza. Eu queria só lembrar a todos aí que se inscrevam em todos os canais, que não só do Brito, do doutor e do Milton, mas os canais que apoiam o trabalho deles, né? Eles precisam de apoio também, de retaguarda. Né? É isso. Então, sejam solidários também com quem está na luta aí. Aliás, é aquilo que eu sempre falo. A gente aqui não está... Eu não sou defendo o Felipe Brito, eu defendo uma causa. Ele representa a minha causa, então eu estou junto com ele. Enquanto ele estiver defendendo a minha causa, ele vai ser minha bandeira. Quando ele não estiver mais sendo, eu caio fora. Quando ele estiver sendo minha causa, meu amigo vai ser a vida toda, né? Porque eu perturbo ele todo dia. Mas quando eu estiver defendendo a minha causa, a bandeira é minha e eu estou lá do lado dele. Tá bom, gente? Um grande abraço. Muito para você. Juntos somos mais fortes. Vidas idosas importam. A luta quem soube que somos todos nós. E o melhor ainda está por vir. E só está começando. Gratidão, Felipe. Tchau, gente. Tchau, tchau. Parabéns pela live. Bela live, gente. Estão de parabéns, hein?